Boa noite, agora sim. Castelli Escola de Chocolataria entrando ao vivo, hoje para a live Cacau e Chocolate no cenário da sustentabilidade com César Tementes, diretamente da Floresta Amazônica. Nosso convidado já vai entrar, a gente pede desculpas pelo atraso aí desses 10 minutos, nós tivemos que auxiliar o Dementes a chegar aqui na nossa live, mas está tudo certo, ele já está vindo. Obrigada pela compreensão de todos que estão voltando aqui rapidamente para nossa live com César Demendes. Já vem aqui. Vamos falar também do lançamento da linha de chocolates dele, que vem com uma nova embalagem super bacana, uma pegada mais indígena, e é um trabalho lindo que ele desenvolve com todas as comunidades na Amazônia. Um chocolate que conta muitas histórias. Pronto, chegou. Agora é só me enviar aquele convite, Demendes, e estaremos juntos aqui. Obrigada pela participação, nossos alunos, Jéssica, nossos amigos, Marcos. Obrigada pela participação. Vamos ver. Dementes pode? Aí, muito bom. Agora vamos. Está chegando. Está do outro lado do país, um pouquinho de paciência. Oi, Márcia, tudo bom? Que bom tê-la aqui. Pronto. Foi Boa um parto. noite. Um verdadeiro parto para chegar até aqui. Faltou esse detalhe, né? Celular. Mas está tudo certo. Eu falo com várias pessoas, eu digo que eu sou analógico. As pessoas pensam que é brincadeira minha. Meu cérebro não consegue raciocinar digitalmente. Mas é cacau selvagem, né? Esse é o teu business, esse é teu chão, né? E é disso que a gente vai falar hoje, uma delícia. Demendes, seja muito bem-vindo mais uma vez. Teu público voltou todinho, hein? A gente abandonou eles para voltar. Estavam ali, ó, no aguardo, voltaram. Obrigada, pessoal, pela compreensão. A gente vai estender um pouquinho mais, com certeza, né? Aproveitar esses minutos preciosos. Então, para quem não me conhece, eu sou Silvana Castelli, diretora aqui da escola. E nosso convidado de honra, diretamente de Belém do Pará, próximo aí, imerso na fazenda, na floresta amazônica, Demendes, chocolate maker, consultor, professor, já foi professor aqui da Castelli também, e assim que essa pandemia passar, retorna. Pesquisador apaixonado e incansável, né, pela sociobiodiversidade aí da Amazônia, em especial do cacau e do chocolate amazônico. A gente conhece o Indiana Jones, o Demendes, né, Demendes, como Indiana Jones do chocolate, do cacau, aí, porque realmente é um explorador dessa vasta floresta que ocupa aí os 40%, né, do nosso território brasileiro e que nos traz tantas variedades de cacau nativo. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre sustentabilidade, sobre o lançamento dessa linha de chocolates que veio com uma nova embalagem, contando tantas histórias em cada chocolate, né, Demendes? Então, vamos ver por onde vamos começar, são tantos assuntos, vamos ver por onde vamos começar e como é que a gente vai fazer para colocar tanto assunto em uma hora, hein? Olha o desafio, Demendes. Querido, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa virtual. Obrigado, Silvana. Estou aqui. Me diga. Vamos lá, com esse barulhinho no fundo, já tá, tem floresta aí no fundo, né, Demendes? Coisa boa. Tá chovendo ainda há pouco aqui. Mas, Demendes, acho que vamos começar contando um pouquinho, assim, o pessoal tá curioso, e eu também, né? De repente a gente começa falando um pouco desse lançamento que veio, né? Desse trabalho tão lindo que você faz, que beneficia tantas comunidades, que valoriza tanto a floresta amazônica e que se traduz numa barra de chocolate, né, que conta tanta história. Como é que conta um pouco desse trabalho maravilhoso que você faz
com o chocolate? Pois é, isso aí, Silvana. Eu acho que alguns anos atrás, tipo, falando de quase 20 anos atrás, mais, eu era consultor de empresas e ele fui fazer uma consultoria para uma prefeitura de Medicilândia e lá eu me deparei com o cacau de forma profissional, porque o cacau aqui realmente sempre está presente na nossa vida, nos quintais das casas. Eu sempre morei em casas, Sim. enfim. Então, o cacau para mim sempre era uma fruta, mais uma fruta que estava aí, que é comum, aqui tem muita fruta na região amazônica, né? E me deparei primeiro profissionalmente com isso. E aí também ali eu vi a oportunidade de empreender na cadeia do cacau. Só que como eu tinha um passado de acadêmico, de pesquisador e estudioso, professor de algumas universidades, e eu naturalmente comecei a estudar isso, estudar o cacau, estudar a cadeia produtiva do cacau, do chocolate, para entender um pouco como é que se dava isso, até porque eu estava interessado em empreender. Mas eu sempre digo que para fazer chocolate não precisa ser cientista, não. O único doido sou eu que tem nesse negócio, não tem mais ninguém, não. Aí, então, eu resolvi. Eu acho que um belo dia, não sei, eu já me deparei fazendo palestra, não sei nem como é que foi que aconteceu isso, nem me lembro de um fato marcante, mas já me via falando para as pessoas em palestra, dando entrevista, enfim. E, e aí essas coisas todas vão nos levando a outros lugares e também a outras reflexões, né? Porque o cacau aqui na Amazônia, ele se dá de forma diferente quando você quer olhar ele quanto um elemento social ou ambiental, entende? Alguma coisa que possa promover impacto ou transformação da vida de forma coletiva das pessoas. E eu comecei a enxergar esses aspectos e isso foi me interessando cada vez mais e a tentar entender mais. Tem um detalhe que é muito importante que eu acho que pouco falo, é que à medida que você entende que o cacau ele é um elemento transformador que pode trazer benefícios para muita gente, etc., para o ambiente, etc., eu também comecei a me ver com mais responsabilidade de fazer um produto bem feito também, para que correspondesse esses aspectos, tivesse uma linguagem mais, digamos assim, coerente. É um grande produto, ele faz muito bem, etc. e tal, mas eu quero saber o quanto você entrega dele para as pessoas, o quanto de saudabilidade tem, o quanto de faz bem. Coisa muito polêmica o tempo todo, né? Então foi um pouco isso. Eu me envolvendo e fui aprendendo. Acho que aprendi com muita gente, tive a oportunidade de conhecer muita gente nesse meio do cacau e chocolate de dentro e de fora do Brasil. E sem dúvida nenhuma que a gente vai carregando um pouco das pessoas com a gente, né? Depois de um certo tempo, isso vai ficando cada vez mais claro. E o quanto você percebe também o quanto você vai deixando de si para os outros. Com certeza. Essa conversa que a gente teve outro dia, né? Veio aquela frase que é tão bacana, né? No país do cacau, o chocolate pode ser, né? Esse agente de transformação, de mudança, né? Demendes, você é um exemplo disso. Então, assim, eu acho que seria super bacana a gente compartilhar aqui um pouco de toda essa sua relação com os produtores de cacau, com o ribeirinho, com os índios, né? Como você vem trabalhando com cada comunidade, assim, e como você vê o impacto, né? Como impacta o impacto que você traz nessas comunidades trabalhando, porque tá muito além o teu trabalho da barra de chocolate, vai muito além, né? A sua preocupação ela é muito humana. Então, assim, vamos compartilhar um pouco daquele papo que a gente teve até outro dia. Eu acho que foi super bacana e acho que é super oportuno assim a gente trazer todo esse impacto assim que vai causando nessas comunidades onde você vai levando o conhecimento da transformação do cacau em chocolate. Eu acho, inclusive, para os nossos colegas, amigos, aí, alunos da Castelli, enfim, eu comecei a me fazer algumas perguntas depois de um certo tempo de estar trabalhando com cacau. Trabalhar com comunidade tradicional, ela na verdade, para mim, é a grande motivação de estar trabalhando hoje. Não que eu despreze os outros aspectos da cadeia, de forma alguma, muito pelo contrário. Gosto muito de estar dentro da fábrica, desenvolvendo produto, tentando brincar com sabores, com gosto. E é uma coisa que eu faço com muita intensidade. Isso, embora
eu não tive muita oportunidade de jogar isso para fora, algumas criações, algumas combinações de, enfim, de materiais. Mas o que me acaba me motivando muito é o convívio com as pessoas. O quanto, muitas das vezes, o pouco que você faz, o quanto isso impacta muito na vida deles. Eles dizem isso muito claramente, de muitas formas. Ao te receber na casa, com pouco que tem, eles dão praticamente tudo para você comer, meio que para estender a mão ou te dizer tu és bem-vindo aqui. Então, é um negócio fantástico. E as pessoas, sem dúvida nenhuma, e principalmente as comunidades tradicionais, os povos originários, como os índios, eles, mais de qualquer governo, mais de qualquer momento histórico, eles, de fato, fazem a conservação da floresta amazônica. Para quem não sabe, mas sem a floresta, provavelmente o clima do planeta estaria 1 grau ou 2 a mais. Isso significaria derretimento de gelo nas calotas polares, catástrofes naturais da maior magnitude possível. Sabe que se estima que até se essa temperatura crescer pelo menos mais 1 grau até 2050, se estima que deve morrer pelo menos 2/3 da população do planeta, só de catástrofe natural. Então, quando você diz, eu estou promovendo a comunidade tradicional, eu estou promovendo uma estabilidade climática, eu estou promovendo um bem-estar do planeta. E a floresta em pé, ela produz água, os ventos alísios, eles sopram do oceano para cima da floresta, empurram esses ventos na direção da Cordilheira dos Andes, e de lá, esse vento bate lá, carregando milhões de toneladas de água, que vai cair as chuvas que vão cair no centro-oeste e no sul do país. Então, é super importante a floresta estar em pé. E é interessante que essas comunidades que fazem isso. Eles sabem manejar a floresta, vivem com ela sem precisar derrubar nada. De lá, eles fazem sua farmácia, fazem seu supermercado. Lá é o templo religioso deles. Então, eles têm uma relação extremamente saudável com a floresta e uma ideia de conservação, de respeito, que a gente não vê, como os índios dizem, com os homens brancos, né? Então, tem até uma cosmogonia, um sentimento de respeito com a floresta. Eles se comunicam com a floresta como se fosse uma pessoa. E pedem licença para entrar na floresta, para entrar no rio. Então, eu acho essa relação ela é muito preciosa e ela não tem como dizer para uma pessoa que aquilo ali não mexe contigo. Eu sempre digo assim, quando as pessoas conversam, eu digo, rapaz, o cacau me leva a muitos lugares. O chocolate e o cacau tem me levado para muitos lugares e nem eu imaginava um dia ir ou até mesmo aprender algo como, por exemplo, a cosmogonia Yanomami, que é uma coisa fantástica, linda de se ver. Estava pensando neles. Eles são povos assim, muito especiais. Embora eu não fale a língua Yanomami, e eles falam vários idiomas, os seus Yanomamis falam 6 idiomas. Então, mas a convivência com eles é algo assim que surpreende qualquer um, longe de preconceito, longe de restrição, de qualquer tipo de... A gente não consegue enxergar, por exemplo, um Yanomami contando uma mentira ou dissimulando um comportamento. E a gente percebe que essa convivência também, ela se traduz muito. Quando ele diz assim, eu quero trabalhar contigo, ele está dizendo que eu te aceito, você é igual a eu, você é igual a mim. Então, essas coisas que tocam muito, e eu acho que, sim, quando a gente vai trabalhar com chocolate, por conta dessa e de outras, eu comecei a me fazer uma série de perguntas. E hoje, agora da pouco à tarde, eu comecei a anotar umas perguntas e que eu comecei a me fazer há um tempo atrás, por conta da convivência com essas populações tradicionais e originárias. Eu comecei a me perguntar o que eu fazia, o que impactava na vida das outras pessoas. O quanto elas eram felizes. Será que era só porque eu ia lá pegar o cacau delas e vir embora e aí acabou a minha relação? Eu achei que a função do papel do cacau ela podia ser algo um pouco maior do que isso. E também eu comecei a me preocupar com que tipo de cultura eles têm, que tipo de necessidade eles têm. E se, de repente, a minha presença traz alguma coisa de bom para eles ou não, ou não indifere, ou então mesmo que tipo de alimento, se a água deles que eles bebem é boa. A gente percebe que hoje as terras econômicas são fartamente invadidas por garimpeiros, né, grileiros, e a gente comete as maiores atrocidades, além de levar de doenças que eles a genética deles, né, não tem muito anticorpos para isso.
um risco muito grande, inclusive de extinção dessas populações. Então, a gente percebe que o quanto isso, por exemplo, o que eu estou fazendo, isso toca na vida deles, o quanto isso é relevante para a vida deles. Eu comecei a me fazer essas perguntas para tentar responder. Até hoje eu não consegui responder droga nenhuma, mas enfim. O fato é que eu acho que nosso papel é assim, de humanizar essa relação, a relação do produto cacau com o universo, quer seja aqui nos grandes centros urbanos, onde as pessoas consomem, e quer seja lá na ponta das pessoas que nos ajudam a produzir, que eu acho que hoje são os mais importantes atores na cadeia do cacau, é quem está lá na ponta e que recebe só 7% do valor de uma barra que está no supermercado. 7% do valor. 93% fica no resto da cadeia de processamento do chocolate. Então eu fico pensando, essa relação não é justa. Ela está concentrando coisas demais na mão de poucos que fazem muito pouco e concentrando menos na mão de quem faz muito mais. E que tem realmente mais, digamos assim, um papel que deveria ser de protagonistas, né, nessa história da cadeia. Essas questões foram questões que começaram a meando entre você estar fazendo um chocolate. Eu estou desenvolvendo uma barra agora para um parceiro nosso, um ribeirinho, um novo parceiro. E eu comecei a pegar o cacau dele lá, e aí eu fiz uma brincadeira, comecei a entrevistar a família dele toda. A mãe, as irmãs, os irmãos, a família de modo geral. Eu queria entender qual era a história deles ali. E de que eu ia traduzir naquela barra. Nem que fosse a minha intenção, minha energia de poder contar a história deles através daquela barra de chocolate. Aí a barra acaba virando uma linguagem muito mais do que sensorial. Sensorial, para mim, hoje é um detalhe importante e sem importância nenhuma. Ela é importante no sentido de que eu quero promover o prazer para quem vai consumir e satisfação, e ao mesmo tempo sem importância, porque essa relação do gosto, eu acho que tem uma relação maior que a relação do respeito com o outro, né? Então, eu acho que essa coisa assim de fazer isso passa muito por isso tudo, Silvana, e tu já conversa muito comigo, sabes um pouco como eu penso. É o que a gente vinha conversando, e é isso, né? Diminuir, são realidades muito diferentes, né? A gente, de repente, está lá numa reflexão de marketing, como vender mais aquele chocolate, qual ponto de venda colocar, e como melhorar o produto, e como vender mais, e aí tem a outra ponta, que é isso que a gente vem conversando, mas eu acho também, né, Dementes, que o consumidor, ele vem buscando por produtos assim, sim, que tenham sabor, que tenham qualidade, mas que tenham verdade, né? Que tenham esse lado humano. A gente quer conhecer a história desse produto cada vez mais. Que bom, a população vem despertando para isso e tem que despertar cada vez mais, né? Não adianta só uma ponta, uma realidade, né? Eu vejo até o que, às vezes, alguns produtores até começaram a se ajustar. Se você for voltar um pouco na história do chocolate, é uma história recente, eu digo dos anos 70, 1970 para cá, você vai ver que houve uma grande polêmica em torno do chocolate. Nos Estados Unidos, principalmente, foram feitas campanhas contra o produto chocolate, porque causava espinha, trazia dor de cabeça, trazia não sei o quê, não sei o quê. E tinham campanhas mesmo públicas. E depois, no início dos 70, onde começam a surgir as primeiras pesquisas sobre os benefícios que o cacau trazia para as pessoas, começaram a se fazer uma campanha inversa. Primeiro, para anular os efeitos da campanha que maldizia o chocolate, e depois, um outro momento que o investimento era de conscientizar as pessoas. E também nesse mesmo tempo, existiu, nesse final dos anos 70, em particular, uma grande preocupação, porque começou a surgir uma série de processos contra empresas que depredavam o meio ambiente. Nos Estados Unidos surgiu principalmente, eram indenizações vultuosas para empresas que causavam algum dano, etc. As pessoas entravam no tribunal, qualquer coisa. Então, algumas empresas, muitas empresas, inclusive empresas do cacau e do chocolate, as grandes empresas, elas começaram a se ajustar conceitualmente, ambientalmente. Correto, eu sou sustentável, estou fazendo bem, não estou fazendo mal, não sei o quê. E aí a gente via o que era. Era um medo dessas empresas serem retaliadas de alguma forma por algum consumidor ou um grupo de pessoas e tal. No segundo momento agora, no final dos anos 90 para os anos 2000, a gente já vê um outro movimento.
as pessoas estão tendo a necessidade de se ajustar ou se associar a uma coisa que seja sustentável de fato, que Com seja certeza. ambientalmente correta, socialmente justa. E esse movimento, eu acho que ele se encaixa dentro da cadeia do cacau e do chocolate nesse momento, porque quem está fazendo isso com a preocupação real, verdadeira, honesta, na verdade ele está fazendo um chocolate para o futuro. Ele não está fazendo um chocolate para agora. O chocolate ele tem que ser um produto para o futuro. E de que forma isso vai ser? É introduzindo valores, e eu digo valores humanos, valores de respeito, valores de, enfim, de se associar, de levantar bandeiras em torno de causas sociais, de pessoas que são menos favorecidas, ou grupos de pessoas, etc. E eu percebi que ontem mesmo estava conversando que eu me associei a um monte de instituições de crianças que têm síndrome de Down, dou aula gratuita. Agora É tem muito legal esse projeto. uma associação de crianças com doenças raras, que eu também me associei para dar aula, enfim, por uma série de razões, etc. E aí eu acho que eu tinha que dar uma resposta para a sociedade, porque eu recebia tanto, eu era tão privilegiado, eu me acho muito privilegiado de ter essas oportunidades, de estar com esse momento aqui, como ainda há pouco estar conversando com o Marco Lessa pelo PPA ali, etc., das viagens, do conhecimento que eu tive acesso. E o que que eu dou para a vida? O que que eu devolvo para o planeta? O que que eu devolvo para as pessoas? O que eu devolvo? Que história de vida eu passo, apagado porque fui um chocolateiro que fez muito chocolate, ou fiquei famoso por uma matéria de jornal, de uma mídia, ou, ou por algum bem que realmente que eu deixei, que eu entreguei em função daquilo que eu recebi. Comecei a fazer essa brincadeira e queria, de alguma forma, que o chocolate carregasse essa linguagem, que traga a história do produtor, que traga minha própria preocupação com a vida, com tudo, e botasse, conseguisse empacotar isso numa barrinha e dar para as pessoas comerem. Com E, certeza. E Demendes, você está assim, eu acho que você está na Amazônia, né? sim, Com um produto que é o chocolate, que é paixão internacional. Então, assim, uma super oportunidade para impactar o mundo com essa proposta, com essa filosofia, com esse propósito, né? Enfim, eu acho que tem tudo aí, e isso vem no, no teu planejamento também aí com os teus chocolates agora, né? Que você tem ideia até de levar isso para fora. Eu acho que também conta um pouco mais sobre isso, mas faz parte desse movimento de despertar, né? Para é, essa consciência de um sim. mundo mais Eu acho que isso foi uma coisa, sustentável. Silvana, que a gente estava pensando muito num, pensando muito nisso, e eu acho que eu estava com uma ideia do que fazer, tinha ideais, propósitos bem claros na minha cabeça do que eu queria para a minha vida e para a vida das pessoas que cruzam o meu caminho, no que eu poderia interferir e ajudar. E a empresa, a Dementia Chocolate, era a empresa que eu achava que fosse a minha ferramenta para alcançar algum resultado nesse sentido. E eu percebia que também eu nunca tive competências de organizativa nem gerencial. Tenho dificuldade de mexer no celular. Agora, para entrar nessa live aqui, foi quase um parto aqui. Teve duas pessoas me ajudando aqui. Então, então eu realmente não consigo raciocinar. Como eu sempre digo para as pessoas, meu cérebro é analógico, ele não é digital ainda. Então, e aí eu percebia que eu precisava de ajuda. E aí a gente incorporou um sócio, um investidor, é um sócio investidor que vem com expertise muito larga de gestão, de empresas grandes, inclusive de sucesso. E aí nós admitimos esse sócio parceiro e ele vem dando um banho de gestão, de uma série de valores Ótimo. técnicos sofisticados na empresa, como dentro em breve está sendo lançada a plataforma nova do site. Ele agrega um QR Code onde você vai poder entrar na comunidade através de vídeos, inclusive em algumas situações em tempo real. A gente vai ter cada barrinha nossa, a partir de algum tempinho para cá, ela vai ser. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver qual é essa barra, é o Bom Jardim. Não sei se Bom você Jardim. é. Essa barra aqui, por exemplo, a cada barra que a pessoa comprar, ela está neutralizando as emissões de carbono dela durante um dia. Olha que bacana. Isso aí também é por uma questão de conforto climático do planeta. A gente também tem uma questão de rastreabilidade.
A gente vai ter uma análise sensorial de toda vez que o cacau entrar na fábrica, vai ter uma foto e um laudo que vai aparecer na hora que você entrar no site, você vai entrar com essa informação. E o que aconteceu com o cacau ao sair de lá da comunidade até chegar aqui e daqui até chegar no mundo consumidor. Isso aqui também é uma coisa que está sendo já está todo montado o sistema, além de que uma série de outros recursos que a gente está implementando aqui na fábrica. A fábrica foi totalmente reformada e ampliada, com equipamento, com tudo. E a gente está agora... Vamos ter que voltar. Oi? Já temos desculpa para voltar, conhecer a nova fábrica. A gente está com muito trabalho aqui, e muito trabalho mesmo. E a gente está finalizando para fazer o lançamento agora do site, com uma nova plataforma de e-commerce, com sistema de controle financeiro, com emissão de nota, controle de estoque, etc, etc. Então, a gente vai ter fundido uma plataforma bem complexa, e tem várias empresas que nos ajudaram nesse momento, como designers, e, enfim, Esse aqui são um pouco das barras, né? Esse aqui é o Mocajuba, que era um ato que a gente já tinha, que foi redesenhado, aqui vocês não conseguem ver muito bem, mas também logo dentro em breve o site vai estar operando, a gente vai estar com essas novas carinhas, né? E a gente também vai ter esse momento aí, era o momento também da gente ver o que, desde o início do nosso trabalho, a gente sempre teve uma procura e uma interação muito grande com pessoas de fora do Brasil. A gente pensa que já tinha uma vocação natural para buscar o mercado de fora do Brasil. E a gente também deve estar muito forte agora, dentro em breve, se posicionando fora do Brasil, né, principalmente na Europa. E isso tudo vem também com um compromisso também da gente rever formulações, modo de operar, registro lá com as comunidades, a legalidade da empresa como um todo, enfim. Então, a gente está nesse processo. E, sobretudo, porque esse impacto que a gente quer causar no planeta, nas pessoas, ele começa com as pessoas lá na base, que eles são os verdadeiros guardiões da floresta. São os povos tradicionais. É o índio, é o ribeirinho, é o quilombo, quilombola. Eles realmente cuidam disso para a gente. E a segunda parte do negócio, do desenho, são os nossos consumidores, que, no geral, vão estar em grandes centros urbanos. Então, essas pessoas, elas têm... O que a gente quer fazer? Trazer as histórias dessas pessoas da floresta para que as pessoas da cidade tenham consciência disso e possam, de alguma forma, interferir, até visitar, ajudar, enfim, e saber ter consciência do que está sendo feito, e que é uma história real, que qualquer um pode vir aqui. Na minha casa, a porta nem fecha mais. Então, sempre está recebendo visita. Então, e a gente saber que essa história é real mesmo. As pessoas podem vir nas comunidades. Várias pessoas já vieram, me procuram aqui. Agora, pela pandemia, que diminuiu, obviamente, né? Mas a gente vai acompanhando nas comunidades. Se quiser conhecer, também não é problema nenhum para a gente. Muito pelo contrário, é um valor e agrega mais valor para a vida deles. E é um pouco essa reforma toda que a gente está empreendendo. Mas muito bom, né? Excepcional, né? Olha, para quem está aqui, né, nossos alunos e já profissionais formados, chocolatistas que estão aqui presentes, enfim, profissionais da área da chocolataria, olha só como vai posicionar a imagem de chocolate brasileiro, toda essa entrada, né, desta forma na Europa, onde a gente leva um produto, leva uma história, leva todas essas questões, né, das comunidades aqui amazônicas. Então, assim, é um diferencial maravilhoso, né? Tá de parabéns, Demendes, assim, uma entrada com tapete vermelho, assim, super bacana. Parabéns, parabéns mesmo. Sabe o que eu queria te perguntar? Ou pedir, assim, para você compartilhar, que eu achei super bacana num papo que a gente teve. Você fez, há um ano atrás, a gente fez uma live, né? E naquela ocasião você acabava de iniciar o trabalho, né, com a comunidade dos Yanomamis e tal, e relatou pra gente como foi a experiência com os índios. Então eu queria saber, assim, um ano depois, o que você viu de diferença lá, tendo levado todo esse conhecimento de como plantar o cacau, de como fazer o chocolate, o que isso mudou dentro da comunidade indígena e melhorou, né? Trouxe mais qualidade aí de vida para eles lá. É importante, legal isso, Silvana. Há um ano atrás, não, eu me mudei, aliás, me mudei, eu moro onde eu moro, na colônia chicana,
deve ter alguma pessoa por aí que já deve ter vindo por aqui, além de ti mesmo, Silvana, outras pessoas que a gente mudou para cá e tinha é uma comunidade pequena que mora aproximadamente 500 pessoas, 60 quilômetros do centro de Belém, na verdade, que é um outro município, que é Santa Bárbara. E a gente se mudou para cá e também tinha uma ideia, eu e minha esposa, de fazer. A gente gosta de agrofloresta, a gente gosta de plantar. E a gente começou a fazer esse trabalho aqui com o agrofloresta há 2 anos e meio. E também, para mim, tinha uma questão de validar isso como protocolo para eu levar para as comunidades um dia visitar. Como é que faz a agrofloresta, como é que planta isso tudo, que tipo de filosofia tem atrás desses sistemas agroflorestais. A gente foi procurar entender mais essa inteligência que tinha. E fui levar isso um pouco para os índios Yanomamis, por exemplo. Em 2018, foi o primeiro momento que eu fui lá com eles. E lá a gente começou a meio que brincar de... Olha, tem muito cacau que estava sobremadura, estava até brotando, né? Eu disse, olha, vamos plantar aqui para fazer uma brincadeira. Tinha muito tempo ocioso. Fomos fazer. Os índios, eles ficam assim, olhando para ti, assim, eles cruzam o braço e ficam te olhando, te assistindo. E depois de um determinado tempo, eles não falam nada. Eu não sabia, até porque eu não falo o idioma deles. Eu tinha 3 etnias lá, o Sanomá, Iacuana, Yanomami. Aí eu ficava assim meio, será que eles entenderam? Sei lá. Mas foi um negócio assim meio interrogação. No outro ano, 2019, que eu volto lá na comunidade, e dentro das conversas que nós tínhamos tido sobre a agrofloresta, primeiro, que eles tinham uma percepção muito profunda, até mais avançada de agrofloresta do que eu tinha, ou do que eu sabia, tinha estudado, etc. O segundo ponto, eles pegaram um quadrado no meio da mata de 500 metros, fizeram uma limpeza, não fizeram um bosque embaixo, e onde tinha muita sombra, as árvores tinham copas grandes, bem altas, eles subiram nas árvores altíssimas, e podaram as árvores, não derrubaram nenhuma árvore. E embaixo plantaram 3.500 pés de cacau da última notícia que eu tive. E hoje, as 30 e poucas, 33, 32 comunidades Yanomamis, Iacuanas e Sanomá, eles já têm perto de 10 mil mudas de cacau plantada. Olha só, de 3 mil para 10 mil em um ano. Saiu do zero praticamente para 10 mil. Olha só. Então, e a gente se associou a eles, fez uma parceria com a associação Rutucara, que é a Yanomami, a associação Sedumi, que é dos Iacuanas, e de continuar promovendo esse trabalho. Aí, depois disso, várias etnias de índios passaram a nos procurar. Hoje, eu estou com o cacau aqui dos índios Suruí, que fica lá em Rondônia. Já iniciar, vai lançar uma barra nova dos índios Suruí. A gente se associou também com os índios Axaninkas, que fica lá no Acre. Uhum. E, então, a gente está com esses 3 grupos, vamos dizer assim, de indígenas, nesses 3 estados, que é Rondônia, Roraima e o Acre. Então, a gente está estendendo esse trabalho e o aprendizado com eles é algo realmente assim, surpreendente. O tempo todo é surpreendente. Mudou muito lá, porque os índios adoram me chamar de professor. Nem eu sabia que era professor. Mas me sabe lá com o índio, professor sabe. Eu sempre brincando que os índios ficavam tocando quando estava trabalhando na mata, com o terçado roçando para poder ir andando mesmo, fazer as oficinas que a gente estava fazendo. É no meio da mata, né? Com em torno de 50 indígenas andando atrás de ti e você na frente com o terçado. Aí eu parava cansado, e aí eles pegavam, tocavam em mim. Aí eu pergunto para o antropólogo, se não, que eles estão dizendo, que eles querem dizer que professor fala, mas professor faz. No mal sabia que eu estava quase morto de cansado. Mas, enfim, são momentos assim muito interessantes que também marcam essa transformação e essa estada com eles, essa convivência. Com certeza. E foi um desafio, né, Dementes? Porque você fez chocolate sem máquina, sem forma, e saiu em revista depois, né? Ficou. Eu acho. Compartilha também essa história que é muito, muito bacana. Hoje a gente computou na Europa algo. Foram mais de 40 matérias em veículos de comunicação na Europa toda. Mas aí, o que acontecia? Eu vinha com uma ideia que eu acho que todo mundo que trabalha com chocolate tem que, de alguma forma, em algum dia, ir conhecer seu fornecedor de cacau. E chegar lá, se possível, com o conhecimento que você tem, improvisar da forma que for necessária. Não se faz chocolate só com máquina. Tá aqui, eu acho que espero que o Gilmar esteja nos ouvindo aí. Mas a história dos Maia, o Gilmar sabe muito bem disso.
tanto dos toltecos ou mecas atrás, eles faziam chocolate na pedra, pegavam, esculpiram umas pedras, fizeram um artefato que, enfim, faziam. E aqui na Amazônia é muito comum os ribeirinhos fazerem no pilão. Eles pilam e sai de lá um chocolate. E por que que não? Então, eu acho que inclusive, essa capacidade de a gente ensinar eles a fazerem essas comunidades, o produtor local, não necessariamente com máquinas, porque as circunstâncias não pedem, não permitem fazer isso muito Não permitem. talvez até porque, historicamente, eles fazem a dificuldade de fazer uma barra no meio do mato, porque você para temperar é uma dificuldade, você não tem, enfim, um chocolate não dá. Mas, enfim, a gente fez, por isso que eles sempre tomavam chocolate líquido, talvez não tinha como temperar, ficar guardar. Então, fazer o chocolate líquido, que é o que a gente conhece, que tem mais tempo de história. Mas outra coisa que ficou assim também muito interessante, porque esse ato de levar esse conhecimento, essa experiência com o produtor, quer seja um cara de uma fazenda, quer seja uma comunidade tradicional, é um ato também de levar eles a se apropriarem do cacau, do material. Quando eles se apropriam, passam a consumir aquilo entra na cultura de consumo deles, eles passam a cuidar mais, eles passam a valorizar mais aquilo que eles têm. Então, eu acho que isso talvez seja mais um bem-estar social, né? Eu acho que você está promovendo mais um bem-estar social do que propriamente qualquer outra coisa. Talvez quem fizer essa experiência, eu até desafio qualquer colega aí que faça chocolate, que faça uma experiência dessa, talvez vai ser a maior experiência de você com cacau e chocolate. Ver as pessoas comendo o chocolate com o cacau dele, dali, que ele mesmo cultivou, ele cuidou, e que ali está virando um produto que ele aprende a fazer para o próprio consumo dele. E até por uma questão de saúde das pessoas comendo um alimento saudável, da forma que ele toca, e etc. Eu acho que é por aí. Muito bom. Demendes, com o desenvolvimento do mercado do cacau no mundo, né, esse crescimento todo, você acha que o cacau ajuda a preservar o espaço da floresta? Sem dúvida nenhuma. Ele é uma planta complexa, Silvana. Ele é extremamente complexa. Porque o cacau ele é uma planta de trópicos, né? Ele é originário aqui da Amazônia, como todos sabem, né? Então, ele é uma planta que precisa de muita água, precisa de calor e, ao mesmo tempo, ele precisa de sombra, né? Então, a despeito do que dizem, mas é uma planta de subbosque. Então, o que acontece? Ele é uma planta que ele convive melhor com outras plantas. Ele precisa de outras plantas sobre ele, por exemplo, e ao redor dele. Então, acaba que ele eu sempre digo, o cacau ele é muito ecológico. Ele precisa de outros seres, outras vidas em torno dele. Ele é agregador, né, na própria forma de cultivá-lo. E se for uma fazenda, quanto mais diversidade você tem nessa fazenda, ou de combinação de consórcio de plantas, com certeza muito mais sabor e complexidade que tu vais ter no cacau. Demendes, e de todos, eu sei que assim, é difícil de falar contigo, por isso que quando você está em terra, vamos dizer assim, onde a gente consegue se comunicar, a gente, puxa, não é sempre, viu, pessoal? Sintam-se assim, privilegiados com este momento, que são raros momentos que a gente consegue trazer o Demendes para compartilhar tanta história, tanto conhecimento, sabedoria, né? A gente pode chamar de sabedoria desse universo. E eu sei que você tem feito muitas imersões pela floresta, algumas com nível de aventura maior, outras menor, mas sempre, né, com muitas emoções. Então, gostaria de te perguntar, assim, dessas últimas imersões dentro da floresta, que você andou descobrindo, o que você trouxe que te impactou, que você trouxe dessas últimas viagens no mundo do cacau selvagem? Olha, a gente tem também, ainda continua de forma ou de outra, essa pesquisa em como evitar fazê-las, né? Porque a vida tem muita pressa e a gente tem que ir devagar. Enfim, então eu estou assim, tipo, a gente acaba descobrindo muita materiais que, por exemplo, eles têm utilidade. Se eu for numa floresta que vejo muita diversidade, o cara ali tem mandiroba, tem castanha, tem não sei o que lá. E também uma das coisas muito interessantes é da gente também trazer para eles a utilização desses materiais que às vezes são subutilizados e também às vezes eles
agrego muito pouco em termos, até em termos de receita para essas comunidades. Os cacaus, na verdade, quando eu fui no Jari, muitos anos atrás, 2014, eu acho, nós descobrimos 4 variedades de cacau. E essa Yanomami a gente não fez a genética dele ainda, mas provavelmente a gente vai ter umas 5 ou 6 variedades inéditas de cacau Olha só. que não estavam nem sequer catalogadas. E esse foi um pouco do trabalho. A gente já comprovou uma variedade, que é a variedade Jari, ela não estava catalogada mesmo, foi comprovada. Mas a gente tem um potencial de mais 5 variedades de serem inéditas e de ter variedades únicas aqui para o nosso portfólio brasileiro. Né? Muito bom, excelente. E futuro, Dementes? Conta um pouquinho mais quais são os próximos passos que você tem planejado agora aí para um futuro breve, né? O futuro longo prazo a gente já falou um pouquinho, mas agora próximos passos aí, quais são os desafios? Eu acho que o futuro foi ontem, na verdade, né? Verdade. O futuro foi ontem, mas Foi ontem. eu acho assim que a gente tem logicamente uma visão do que diz respeito à empresa, à produção nossa. Acho que essa é um aspecto da resposta que eu queria falar. A gente pensa em aumentar, e eu acho que 5 vezes a nossa capacidade de produção e abraçar pelo menos mais. O nosso ideal mesmo, Silvana, é a gente, até daqui a alguns anos, eu acho que até 2030, a gente pudesse ajudar a conservar pelo menos 1 milhão de hectares de floresta em pé. E a gente também queria alcançar um número de algo de 50 mil pessoas de impacto direto. E essa é a nossa ideia, de na floresta ter um impacto diretamente na vida de pelo menos 50 mil pessoas. E hoje a nossa empresa é muito pequena, quase ela é minúscula, a gente tem um impacto direto em 3.500 pessoas. E hoje a gente impacta em mais de 4. Então, a gente acha que pode ser feito, por isso que na tua pergunta anterior, que o cacau como agente de transformação cabe bem aí a resposta também. Porque você está contribuindo de alguma forma para melhorar a vida dessas pessoas e, consequentemente, do ambiente como um todo. Muito bom, excelente. Eu vou te ler algumas perguntinhas aqui. Nossos participantes aqui estão fazendo vários elogios, alguns te conhecem, mandando um oi. Tem aqui uma pessoa perguntando, vamos ver, deixa eu responder vamos responder algumas perguntinhas. Por que só depois da praga da vassoura de bruxa o movimento do cacau ao chocolate tomou força? Eu acho que todo momento crítico da história da humanidade é sempre assim, te leva a um novo momento, né? Ou repensar o que você tem, buscar saídas. Por exemplo, a questão da vassoura de bruxa na Bahia, que era, então, o estado maior produtor de cacau do Brasil, colapsou, né? E as pessoas que estavam na cadeia, eles não tinham mais como ganhar dinheiro, não tinham mais volume, eles ganhavam dinheiro no volume, que era tudo commodity, era vendido. Então, eles tinham que entrar para um outro lado, olhar para a qualidade. Com pouco que tinham, e tinha que qualificar isso para poder ter uma receita melhor. Porque antes eles ganhavam dinheiro, mas em função dos volumes. E esse volume não tinha mais. Eu acho que, de alguma forma, a vida sempre é isso, né? Ela te empurra para uma saída, mas logo em seguinte ela abre outra porta para tu entrar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E algumas pessoas que são icônicas nessa história, como o Diego Badaró, o João Tavares, o Emar Libani, o próprio Henrique Almeida depois, muita gente entrou para dar um outro sentido para essa cadeia, né? E foi fantástico, porque a gente está saindo de uma forma muito positiva disso tudo. Com certeza. Como é que você enxerga, Dementes? Qual a sua visão do cacau brasileiro para o mundo? Eu tenho feito algumas reflexões sobre isso com pessoas como o Marco Lessa, a gente tem conversado bastante sobre esse assunto. E a gente entende que, na verdade, a gente precisa realmente cada vez mais nos qualificar. O chocolate é um caminho, porque é onde a gente mostra as potencialidades sensoriais que ele tem, a diversidade. Então, para que esse avanço e percepção do mercado externo para o Brasil, ele olhe como um país fornecedor de qualidade, não só de quantidade, mas de fornecer qualidade. O negócio é que o Brasil ele tem
alguns aspectos bem peculiares, né? É um dos poucos países do mundo que tem toda a cadeia do cacau bem estruturada. Não digo, não sei se é bem estruturada a palavra, mas tem uma estrutura mínima, vamos dizer assim, que seja. Mas a gente é um país que tem ocorrência natural de cacau, tem produção de cacau, a gente tem um parque moageiro, a gente tem um mercado consumidor relativamente bom, né? Certeza. Então, que praticamente a nossa capacidade, a nossa produção de cacau, ela mal dá para nós mesmos, para o Brasil. Muitas vezes o Brasil está tendo que importar cacau de fora. O que nos leva ao seguinte ponto. Será que nesse momento eu tenho que exportar, já que eu não estou suprindo a necessidade de mercado interno? Mas sim, eu acho que tem que pensar nisso, ou pelo menos a nível de qualidade, a gente tem que pensar em se outro se potencializar como potencial, digo, qualitativamente para poder estar apto para o mercado externo. E até porque o mercado externo ele é uma expansão do mercado, não necessariamente alguma coisa que você vai ganhar mais. Mas, eu vou ganhar mais se eu exportar, não vai ganhar mais. Você vai vender mais. Se você tem a tua clientela que foi totalmente atendida, você pode expandir em termos de mercado, né? Mas acho que a gente tem um futuro assim, pelo jeito que está andando as coisas aqui, o surgimento do SIC, lá na Bahia, lá com a Adriano, o Com Cristiano, certeza. é, tem dado saltos assim, de qualidade. E tem aparecido marcas muito boas. Hoje tem em torno de 150 marcas no Brasil de chocolate. Então, a gente tem que olhar que isso realmente vem qualificando a gente a se posicionar cada vez mais forte dentro do mercado externo. Com certeza. E a gente vem dando saltos, né, Demendes? Em cinco Sim. anos, olha quanta coisa mudou, né? Em 10 anos, em 5 anos, vem mudando muito, né? Simone, a própria escola Castelli, né? Sabe, como eu fui aluno daí da primeira turma, você vê que isso é uma contribuição com uma escola de chocolataria única, né? Ela é única. Legal. Então a gente tem que olhar esse aspecto porque isso contribui muito, né, na formação desse profissional, qualificando melhor as pessoas para dispor pessoas qualificadas para o mercado. Com certeza. Obrigada, Demente. E olha só, vem ao encontro do que a gente está conversando agora aqui. A gente tem uma aluna que agora está fazendo o programa de formação profissional em chocolataria, Kênia, querida, tudo bom? Ela está aqui, já fez várias perguntas, e uma delas está perguntando o seguinte: eu que não moro perto, né, que eu estou longe da floresta, como é que eu faço para contribuir com esse projeto, fazer parte disso? Uau, Essa é que a pergunta. pergunta dela. Mas eu acho que Quênia, né? Eu Kênia. acho que tem muitas formas de contribuir, sim. Eu acho que o fato de tomar mais informações sobre essas cadeias de produtiva de valor, consumir produtos de pequenos produtores também, se puderes, eu tiver contato. Se não tiveres, só me avisa que eu te apresento uma dezena deles, aí te dou uma relação bem grande de gente que você possa entrar em contato, gente boa, que trabalha com seriedade, com qualidade. E também obviamente, não só nessa questão, porque eu acho que o consumo ele é uma coisa muito legal, assim, porque favorece quem está produzindo, favorece o pequeno que está produzindo a cadeia de um modo geral. Mas eu acho que tem muitas formas, não só com o teu próprio conhecimento, tua experiência de vida, tem muitos projetos que a gente tem. Olha, eu tenho uma ribeirinha ali no Rio Acará, que ela quer montar uma biblioteca numa escola que só tem 2 salas de aula e ela quer doação de não sei o quê. Sabe, às vezes a gente tem uma pequena ideia, até e-books e coisas assim para doar para pessoas como ela, que nasce espontaneamente essas ideias. As pessoas querem favorecer a comunidade que ela mora, etc. Então tem muita forma da gente participar assim. Eu acho muito legal e obrigado pela tua deferência aí. Demente, você acha que assim o chocolate, toda essa trajetória que o chocolate está fazendo, ele pode ser assim, porque ele atrai muito a mídia, né? Ele atrai muito, Sim. enfim, é um produto que tem sua sazona, né? Os momentos de Dia das Mães, Dia dos Namorados, é a Páscoa, é Natal, então ele entra em muitos momentos assim também como o querido, né? Você acha que através dele a gente pode impactar também outras cadeias, tendo ele como exemplo, né? É, eu acho que sim. Assim como acho que a gente vem meio que sendo modelado pela cadeia do vinho, dos queijos, de outros Uhum, produtos finos, né? Até antes dito como gourmet. Eu acho que o cacau vem nesse rastro, né? Nesse com caminho. certeza. Ele está assumindo esse papel meio que de vinho também, né? E eu acho que com certeza à medida que o cacau, eu acho que até, eu diria assim, é difícil até falar isso porque eu não sou um conhecedor tanto da cadeia do vinho, mas acho que o cacau tem uma relevância pela aceitabilidade dele e a capilaridade de penetração. Em qualquer lugar
praticamente dá para você vender chocolate e nem sempre em todo lugar você consegue vender um bom vinho. Então, eu acho que o cacau chega mais fácil, ele pode ter uma linguagem de sedução, de prazer, de satisfação das pessoas e o bem-estar de saúde que ele pode promover também. Eu acho que sim, eu acho que ele pode ser um agente muito interessante nesse aspecto. De Mendes, para o consumidor, para quem está aqui e é chocolatra, que está assistindo e é chocolatra, para o consumidor assim, de chocolate, o que você diria? Eu acho que tem uma frase que uma vez eu estava na França, em Paris, no Salão do Chocolate, e escutei um francês que era um especialista na cadeia do chocolate lá na França. Ele disse uma coisa assim que me marcou muito. Ele disse: olha, aqui na França, o poder de decisão de compra de chocolate, primeiro, as pessoas olham se o produto tem o serviço de atendimento ao consumidor. O segundo, eles olham para o ingrediente. Segundo, eles olham para o ingrediente. Terceiro, eles olham para o preço. Acredito que para você decidir, por exemplo, uma decisão de compra, de como escolher chocolate, eu acho que tem que pesar muito mais. Eu acho que ele tem que ser um produto muito saboroso, que dê vontade de você sair de casa e comprar, mas ele tem que ser um produto também que agregue mais do que isso. Ele não pode se entregar só isso. Porque saboroso por saboroso, se eu me colocar dentro de um laboratório, eu consigo construir um produto saboroso e não precisa ser saudável, por exemplo. Entende? Mas, e que tipo de impacto esse produto carrega? A quem ele beneficia? É só quem faz o chocolate ou só quem, sei lá o quê? Eu acho que você tem que comer a história das pessoas, se alimentar da história das pessoas. E somar essas histórias com a tua. E aí eu garanto que se a gente sobe no ombro de um gigante, a gente vai te ver muito mais longe. Muito bom. Dá vontade de bater palmas assim depois dessa explicação. De Mendes, e para todos esses jovens empreendedores aqui do mundo da chocolataria, o que você deixa de grande mensagem para eles? Gente, eu acho que nós, como estamos nos treinando para fazer para uma atividade profissional, sobretudo, nós temos que ter a capacidade muito grande de entender, de receber as pessoas. Porque, basicamente, a tua vida vai se resumir a isso, né? Você tem que entender que tem que estar de portas abertas, coração aberto e de disposição para receber pessoas. Basicamente é isso. Você vai ver que o que você faz é para alguém e é de alguém. Então, sempre é um vai e vem de pessoas que você cruza, quer seja quem te ajuda a fazer isso? É um produtor, é o teu ajudante ali na fábrica. E para quem isso vai? Então, sempre a gente está tramitando isso daí. Eu acho que então a gente sempre recebe das pessoas e o nosso papel também é dar para outras pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão do que fazer, com como fazer, para quem fazer. E eu acho que tem uma coisa que é muito, muito fundamental, gente, que é o tempo. O tempo que vocês estão entrando agora não é o meu tempo. O meu tempo foi lá atrás, que eu entrei nessa cadeia do cacau, eu estou entrando num outro tempo, onde como o Diego Badaró, talvez o Eymar Libani, tantos outros como o Henrique Almeida, aqui o Marco Lessa, e dezenas de outros, tantos aí, o próprio Andrei Martinez, que é da escola, tantos outros que já prepararam esse terreno para vocês. Vocês entraram a facão na mata, né? Exatamente. O pessoal já vem entrar. Tem que procurar, porque, na verdade, nós somos o resultado da nossa história. O que acontece? Se essas pessoas, como nós já ajudamos a construir, pavimentar uma estrada para vocês andarem, você tem que procurar entender que tipo de contribuição nós fizemos para que tu possas acrescentar algo mais para quem vem lá na frente. E saber a quem tu serves, né? De Mendes, eu adorei, porque você, nesses últimos 3, 4 minutos, falaste o tempo inteiro em hospitalidade. Mas isso é papo para uma próxima live. Adorei, adorei. Mas assim, nos aguarde, porque assim a turma toda, a gente vem, eu tenho recebido, assim, a gente tem anunciado no nosso site, né, as viagens de imersão que nós fazemos para
a Bahia, para o Pará e agora entrando também Espírito Santo, enfim, regiões produtoras de cacau. Então, nos aguarde, Dementes, que passando essa pandemia, vai uma leva de curiosos e de apaixonados aí por esse cacau nativo, em querer conhecer mais de perto, estaríamos por aí. Verdade, Andrei, não foi fácil, eu acompanhei vocês, mas vocês conseguiram, né? E você pode falar isso com propriedade, né? Grande Obrigada pela Andrei tua sabe. participação, Andrei. O Andrei E, e eu e o Andrei sempre conversamos sobre tudo. Quando a gente não está falando besteira pelo telefone, a gente está falando sobre chocolate. Então, são os dois assuntos. Mas, exatamente, assim, mas foram profissionais, olha só, da primeira turma, né, do programa de formação profissional em chocolataria. Eu não sei o que Demendes foi fazer, ele veio dar aula pra gente, né? Mas foi uma honra tê-lo na turma, contribuiu muitíssimo, a gente aprendeu, foi uma troca maravilhosa, né? Mas olha que eu cito isso muito como exemplo sempre, Demendes. Às vezes tem pessoas que nos ligam e dizem, não, Silvana, mas eu não quero estudar, eu quero me arranja um consultor, alguém para talhar o caminho, né? Eu disse, gente, não existe atalho, né? E às vezes eu cito, né? Te cito, Demendes, assim, a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Eu acho que o conhecimento está sempre aí, a gente tem sempre a aprender. E hoje, ainda mais nesse mundo virtual, aí a gente tem, tá tudo acessível, tudo para a gente poder eu ainda ampliar posso contar horizontes. posso contar com uma garota propaganda que eu vi agora, mas ela fez um comentário aqui, a Isabel Hart. Ah, Isabela, oi Isabela, tô vendo ela comentar, ela tá Isabel, horas colocando. A eu vi Isabela ela tá colocar horas um colocando. comentáriozinho aqui, passou rápido. Isabel foi muito rápida, eu não vi, depois tu manda um WhatsApp para mim. A Isabel, ela voltou encantada da imersão, né? Quando ela foi fazer com você, assim, contou até emocionada, né? Dos momentos que vivenciaram aí contigo também. Sem dúvida, a gente volta transformado daí, transformado. Cada ida. Obrigado. Eu vou postar, eu tenho várias fotos, eu postei uma, né? Nossa, lá na CEPLAC, mas aquela Não, assim, foi, eu mas tem outras assim maravilhosas, nos fundos aí da tua casa, enfim, tem outros momentos, Dementes nos conduzindo por Belém e nos mostrando todas as belezas de Belém, enfim, tudo, né? Cada momento assim é transformador aí, sem dúvida nenhuma. E podendo ter Dementes do lado, então, com tantas histórias. Eu não sei como é que faz para traduzir isso num livro, é um desafio, Dementes, mas esse livro você vai ter que deixar, senão a gente vai puxar para as um livro orelhas. oral, gravado, de áudio. Faz um vídeo áudio, um livro Eu acho que áudio, vai né? ser isso. Acho que vai Pode ser ser isso. um podcast aí gigante, né? Com tanta história. Demendes, foi mais uma vez assim um privilégio, uma honra ter você aqui conosco. Espero que a gente possa ter mais momentos assim, porque tem muita história aí. Você tá para fazer uma viagem, quando voltar vai ter mais coisa para a gente trazer. A gente só agradece assim essa tua dedicação, desse teu tempo tão precioso para compartilhar conosco tanta sabedoria. Muitíssimo obrigada de coração. Obrigado a vocês. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos aí. Tá? E obrigada a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora. Pessoal, vai ficar gravada a live para quem não viu desde o começo. Pode voltar no nosso IGTV, que vai estar lá a live. Ó, o Cacá aqui também, né? Verdade, Cacá, né? Foram muitos profissionais que marcaram a história e vem marcando a história aí da nossa escola. Muito bom. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem seguros. Um abração para você e sua esposa aí, Dementes. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço.